Como fazer um debriefing de um lançamento? Meu nome é Marlon Fidelis, sou especialista em marketing digital. Eu vou falar para você hoje para que servem os debriefs e como que eles têm que ser apresentados. Então vamos lá, bem rápido, bem direto ao ponto. Os debriefings servem para a gente fazer apontamentos daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou. Quando a gente está pensando em um lançamento, a gente começa a analisar, por exemplo, o custo por lead. Como foi o meu custo por lead nesse lançamento? Mas esse dado solto não serve de nada. Exatamente isso, não serve de nada. Você só sabe a informação daquele lançamento. A melhor forma de trazer isso à tona é fazendo comparativos. Então você tem que necessariamente comparar isso com o lançamento anterior, você tem que comparar isso com a sua média e é interessante você também comparar isso com a sua meta. Como assim, Marco? Se você tem uma média de custo por lead de R$3, como ficou o seu lançamento atual? Ficou em R$ 2,50. E isso ficou acima ou abaixo da sua meta? E aí você vai ter que ter a meta. Obviamente, quando a gente está falando de custo por lead, é uma coisa muito básica, mas é só para trazer de exemplo aqui. Isso serve para todos os indicadores e KPIs que você tem, seja CPC, CTR, taxa de conversão da página, velocidade da página, o número de leads que você alcançou, quantas pessoas você gostaria de alcançar, enfim, uma infinidade de dados ali para você trabalhar durante o debriefing. E aí entra um outro ponto extremamente importante. Se você traz somente dados para o debriefing se torna uma coisa chata e monótona. Por quê? Nem todo mundo entende de dados, principalmente os experts. Então eles estão muito preocupados ali em trabalhar com todo o conteúdo deles, de levar o conteúdo deles, gerar o conteúdo deles, que normalmente não é muito relacionado a dados. Então a gente tem que levar o dado com clareza. Para quê? Para quando a pessoa perguntar alguma coisa sobre um determinado ponto, ser uma pergunta que faça sentido. Imagina lá perguntando: o que é o CPC? O que é o CTR? O que é... Não. Está perguntando o que são as métricas. Então a gente já tem que trazer isso claramente. Um exemplo, o que é o CTR? O CTR é uma taxa de clique. Se eu falo isso para o cliente, ele não vai entender. Então você tem que falar: o CTR é o índice de interesse do anúncio. A cada 1% significa que 100 pessoas viram seu anúncio e uma clicou. Ou seja, eu trouxe isso de uma forma clara para o cliente. E a gente tem que fazer isso com todo o debriefing. E aí vamos lá, a gente está falando de dados aqui. Se eu não conseguir explicar os dados para o cliente, esse debriefing não serviu de nada. Se eu não conseguir trazer apontamentos do que aconteceu no lançamento, o debriefing não serve de nada. Se eu não conseguir trazer quais foram os piores pontos e trazer os pontos de melhoria, esse debriefing não serve de nada. Então, para que você faça um debriefing inteligente, você precisa decifrar os dados para o cliente. Beleza? Então, se você gostou dessa dica, clica aqui e me segue para mais conteúdos como esse.